Olá, seja bem-vindo para mais um podcast da Inovata. Hoje estamos aqui com o Renato, sócio da Inovata, eu, Eduardo, e um ilustre convidado, o Gabriel, dono do supermercado, e conhece bastante do que a gente vai falar aqui hoje, que o nosso tema desse encontro aqui é sobre gestão de estoque, né? Como que Uau, você faz assunto bom, a hein? gestão do Ixi. seu cofre, né? Porque todo o seu dinheiro ali é um cofre, né? O estoque é um cofre. Cara, estoque é o maior dinheiro de qualquer negócio hoje, né? Até maior que o caixa, né? Bom dia, gente. Pronto para mais um aí podcast. E obrigado por vocês pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje, aprendendo mais, conversando mais, trocando essas ideias e tanto aprendizado. Gabrielzão, feliz de estar aqui, tá? Você sabe que além de companheiro, você é um cara muito inteligente. E aí, Dudu, aonde começa o estoque? Essa é a pergunta, né? Vamos começar primeiro para conhecer um pouco da demanda, né? Então, por que eu tenho que ter um estoque? Então, e quanto que eu tenho que ter de estoque? Né? Para responder isso, a gente precisa entender um pouco sobre a demanda e como que a gente faz essa previsão de demanda, que é um dos grandes cases aí, né, de quem faz a gestão de estoque, qual ferramenta que usa, que é só muitas empresas usam só o feeling, né? Olha só o histórico dos 3 meses, né? Como Cara, que e a aí, gente deixa eu pode. aproveitar isso aqui. Opinião pessoal sua, o filho é importante? Sempre é Ah, importante, né? Claro, conhecer o mercado, né? Conhecer os fornecedores dos clientes. Até para poder fazer a aposta num produto novo, né? O sistema não vai conhecer o que está acontecendo no Sim. mercado. Então, feeling com certeza é A importante. pergunta foi proposital, né? Porque tem as pessoas muito céticas, né? E, e aí, demanda é técnica. Sempre a técnica vai melhorar o feeling, né? E é interessante você estar falando aí, porque tem algumas empresas que ela quer automatizar tudo. Ela quer desprezar O o conhecimento, né? indivíduo, É. né? E aí eu acho que ela começa ela acerta bastante, né? Todo modelo acerta, né? Mas quando você despreza a complexidade e o valor da técnica e do humano e eles somados, cara, o resultado é extraordinário quando você usa o todo. Tem que ter uma combinação entre os dois aí, né? Pra você atuar só pelo feeling, você não vai, muitas vezes, conseguir avaliar todas as variáveis possíveis ali Aumenta o risco, né? para conhecer a demanda. E por outro lado também, se olhar só o relatório, você não vai ter a percepção de potencial de Claro. mercado e tudo. Você vai replicar os vícios e os erros, né? Quando você olha só o relatório, né? Então vamos falar um pouco sobre as principais variáveis de demanda, né? Então a gente tem o famoso histórico, né, de vendas, E quando eu não tenho histórico? e quando você não tem histórico de um produto E- novo, é. né? Tá lançando um suco de piqui. Vai vender muito, não vai? Né? Como é que você experimenta aí esse negócio de demanda lá, Gabriel, no seu negócio hoje? Cara, o feeling conta demais. Conta demais, demais, demais. A gente analisa sempre o mercado. Pegar uma aposta que a gente fez essa semana. Em Goiânia, a gente não tem muito a prática de negociar tamarindo em supermercado. E realmente, A fruta, né? A fruta, não a polpa, a fruta. Aí é um negócio que aqui em Goiás você tem um fundo de quintal. Então você tem uma oferta lá em cima e Aham, uma baixa exploração daquilo ali, né? realmente. Pouca gente enxerga como uma oportunidade. cara, eu não me lembro de comprar tamarindo no supermercado. Você for lá na loja, você vai achar. Sabe quantos quilos que a gente conseguiu vender ontem de tamarindo? 120 quilos Uau, de Uau! tamarindo. E me fantástico. conta aí, Com como é que lucratividade. foi isso aí? Como teve esse insight aí, né? Cara, primeiro, a gente fez a gestão de estoque do tamarindo, a gente cadastrou ele na loja por unitário. Então a gente embalou e trabalhou que a gente conseguiu trazer para o cliente um valor agregado menor. Então ele não teve a percepção do valor de quilo Você embandejou e ele? bandejamos. A gente Peso bandejou. padrão, então. Sim, peso padrão. A bandeja era de 300 gramas. Então, estou trazendo para vocês um produto que o feeling foi importante, foi. A gente fez a aposta, na verdade, não deu, a gente tinha comprado 130 quilos, a oferta era para durar até domingo.
E a gente conseguiu girar isso aí todo na sexta-feira. Cara, me chamou a atenção 300 gramas. Por que 300 gramas? Cara, justamente pelo valor que a gente ia conseguir negociar, que a gente ia conseguir vender a bandeja, a unidade. A gente conseguiu vender a bandeja. Vai ter um tipo de percepção para o cliente Exato, que é barato. Exato. Então, você pensando no consumidor, você falou assim, ó, porra, esse produto aqui custa X. E o desembolso dele tem que ficar nesse target aqui. E aí a conta que você fez, 300. Instintivamente você atendeu a demanda, porque 300 gramas de tamarindo, que tem azeda daquele jeito, o cara... Cara, e vende, você acredita? Cara, que Para mim é um bacana. dos melhores sucos que existe, é o de tamarindo, é maravilhoso. Só que é difícil de extrair a polpa dele, né? Assim, você tem que, até, às vezes, até ajudar o cliente, que muitos do cliente não vai nem saber como é que usa. Cara, eu só... Aquilo é chupando. Pouco a gente faz a polpa. Extrai a polpa para fazer o suco. Mas, pouco Gabriel, gente, mas- e foi por instinto. Por instinto. Você identificou lá que é um hábito de consumo da região, porém nunca foi explorado no PDV. Exato. E simplesmente foi feeling. Exatamente. A gente deu uma analisada no mercado próximo, né? Como a nossa loja de bairro, não conhecia nenhuma loja, nem na nossa região e nem em Goiânia que trabalhava. A gente tem um histórico nosso do número de clientes por departamento do hortifruti, foi quando a gente fez a aposta. Querendo ou não, você tem uma margem de erro maior quando você utiliza, nesse caso, só o feeling. Você não tem o histórico do No produto. caso, você acha que o fator sorte teve aí no seu? Porque você vendeu tudo que era previsto para 4 dias em um dia. Sim. Querendo ou não, sim. A gente fez uma aposta, para mim era até agressiva pelo Os 120 volume. quilos eram agressivos. Era. Você não tinha estoque? Não tinha histórico, não era um produto que tinha tradição, né? Uhum. Então a gente fez essa aposta contando no feeling e de acordo com o nosso número de clientes que a gente tinha que a gente teria no departamento e na loja nesses dias. Então, vê se faz sentido para vocês. Quando você não tem histórico de demanda, acredita no feeling? E corre o risco de errar? É lógico que é um erro Quando calculado, é um produto né? muito Exato. novo, assim, ok, né? Faz sentido correr o risco. Mas se for um produto que você já tem similares, Ok, vou tem os pegar- irmãos lá. vou pegar um creme de leite. O creme de leite já tem inúmeras marcas, mas é uma marca nova que está vindo para o mercado, é um produto novo. Mas você já tem uma referência né, tem da uma categoria. Categoria. Aí já pode considerar que você tem a referência do... E Gabriel, se perdesse para você, tava bom. Porque também a gente fez um risco, você falou, calculado. Não seria uma negociação que ia comprometer meu caixa, que a gente ia fazer uma aposta exclusivamente no feeling, sem calcular o risco e talvez acabar gerando um problema futuro ali, do desencontro de contas, não. Era um negócio que a gente fez uma aposta, uma possível inovação para o mercado regional ali, mas também que a gente não ia se comprometer. Entendi. Bom, cara, é um caso bacana, hein? Interessante. Muito É. bom. E para estoques com um histórico muito conhecido, né? Produtos, um arroz de giros muito altos, né? O curva A ali que representa a maior parte da venda do supermercado, qual que é a política, né, para se manter um estoque desse, de quantidade de dias, né? Como é que você trata um estoque igual esse, muitos nervosos, né, igual arroz, um sabão em pó, de um estoque que não tem esse volume todo, assim, como é que Quais são as a variantes? diferença, né, de atuação? Cara, vai muito. Quando a gente fala de arroz commodity, também do oscilação de preço, né? Uma oportunidade de compra. Mas o arroz, a gente tem que estar sempre com um estoque ali intermediário. Então a gente se baseia muito no dias de estoque, o giro médio do produto, né? Que no mês você vende 30 mil unidades. Então a seu venda médio dia seria 1.000 unidades dia, certo? Ok. Então você tem esse seu histórico do produto. Então você tem, até dentro de uma categoria que é commodity, em Goiás a gente tem a marca líder, que essa você tem obrigatoriamente de ter seu abastecimento regular ali. Não pode faltar. Não pode faltar. Isso aí não pode faltar. Mas tem as marcas intermediárias que você consegue se basear no histórico delas para poder fazer uma negociação. Igual você trouxe o exemplo do creme de leite. Por mais que você não tenha tido o histórico daquele SKU na sua loja, mas o histórico da categoria consegue te basear bem para tomar poder... a decisão. Exato, para poder tomar uma decisão. Então, assim, deixa eu entender se ficou claro para mim.
categorias pré-existentes, eu tenho histórico. Ok. Perfeito. Esse histórico é uma referência. E aí você falou um negócio super importante, o líder da categoria. Ele pode ser um ofensor ou um detrator, Exatamente. né? Depende de como você pensa, né? Então, um líder da categoria, para uma marca entrante, ela tem que ter um gap de preço que vai fazer o consumidor, no momento de decisão dele, levar. Reconhecer o custo-benefício Reconhecer melhor, o né? custo, o valor de produto, né? Porque os líderes, eles valem mais. Por vários motivos, né? E aí, quanto de diferença eu aceito pagar para trocar da marca líder para a marca nova, pro entrante, vamos falar assim, né? E isso realmente impacta a demanda. Então, quando vamos falar em demanda, tamanho de mercado, histórico, feeling, e aí a composição daquela categoria. Então, se tem um cara referência, e cara, tem muitas categorias que a gente pode falar aqui, né? Sim. Então, e aí tem umas marcas icônicas, né? Leite Ninho, por exemplo, né? Sabão, cara, sabão Omo para mim é o item. Tem dois itens que me chamam muita atenção. Quando você vai tratar demanda e ajustar estoque. Sabão Omo e maionese Hellmann's. Cara, maionese Muito Hellmann's. sensível. Não. Maionese, se você, e aí vale para todo mundo que estiver ouvindo aqui. Você chegar no ponto de venda, maionese Hellmann's, ela é quase o dobro da segunda. Tá muito... Não, tá a muito distância- distante a precificação dela. E aí, price é um assunto que depois eu quero esquentar. Porque E, inclusive, vamos deixar preparado para o próximo Pro próximo. podcast. Vamos falar de price, que é um assunto que é muito bacana. Então, a maionese Hellmann's, cara, o que esses caras conseguem fazer é fora do comum. Porque ela é o produto que mais vende. Ela sufoca as outras marcas dentro da categoria. Não existe inovação na maionese Hellmann's há mais de 10 anos. 15 anos, né? O produto é muito bom, entrega muito. E ela arrebenta a demanda das outras marcas. Então, é sensível. Então, o poder da marca na geração da demanda. Isso pode variar de região para região também, né? Pode variar de região para Dependendo região. do Exatamente. produto, a embalagem é diferente, né? A marca é mais poderosa em um local do que em outro. Então, assim, Eduardo, faz sentido, então. Vou fazer gestão de estoque. Primeira coisa, demanda. Feeling, um componente. Histórico de categoria. Mesmo que eu não tenha aquela marca, mas o histórico do que eu já tenho serve similaridade. Para mim, acertar mais, né? Não vou falar errar menos, não, mas acertar mais. E os componentes dentro desses dois são as marcas líderes, quem são os caras que arrastam e quem são os caras que correm atrás. Dessa forma, você já conseguiria fazer gerar uma demanda e aí partir para um negócio do zero. Nesse caso que você falou, Renato, do histórico, a gente tinha que se atentar também para caso a gente tenha feito uma negociação nos últimos, vamos supor que você está considerando ali seus últimos 90 dias para poder Sim. fazer a sua negociação, né, a sua reposição. Então, se nesses 90 dias, grande parte dos sistemas não fazem essa consideração. Você teve uma negociação, você fez a oferta naquele produto, então você puxou seu giro em unidades lá para cima, ou você teve uma ruptura, entendeu? Então você vai Mais considerar um tanto componente, PIB então. como vale. Às vezes a oferta você precisou fazer porque estava vencendo o produto e estava querendo Cara, colocar isso para fora. Às vezes isso Aí aí você já compra de influencia. novo, hein? Aí, ó, Rompe o histórico e compra de novo e cria Pensa. mais problema. Você a operação não, né? vê chegando o produto lá, não, você não... No supermercado isso acontece, Pô, não. Né? não. acontece não. Comprador, tem Acontece que matar não. aí o indivíduo, né? Mas então, mais um componente para gestão de estoque, e eu estou falando assunto demanda, é o que eu fiz para gerar o histórico. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Entendeu? Aí tem outros componentes, né? A sazonalidade. Então, vamos pegar na nossa região aqui, a época de inseticidas, né? Época de filtro solar, época de volta às aulas. Cara, o Araguaia é uma sazonalidade Sazonalidade extremamente forte. vertical. Realmente, alguns produtos muda completamente a curva de venda. Tem dele. 90 dias não pega, né? A sazonalidade está com 12 meses. Você vai Exatamente. chegar se olhar com 12 meses de antecedência. E Exatamente. aí, o Gabriel, como é que você
elimina esses, ou junta, como você faz para acertar mais Cara, na gestão de estoque? nesses produtos que a gente citou aqui, nesses exemplos, né? De uma oferta bem realizada, ou então de uma ruptura que não estava prevista e aconteceu, ou então... Puta, ainda tem a ruptura em esquecemos. Cara, Ou então até trazer um outro caso aqui. O produto que você negociou, tá no seu estoque, mas tá no seu depósito. O cliente não vai entrar no seu depósito para poder fazer a Não compra. está exposto. Então você tem o estoque lá no Acho que o virtual, produto é você tem o ruim. estoque físico, o produto não vende. Pô, o produto não vende. Você vai Tá escondido. Não tá olhar no com piso de caixa. loja, cadê o produto? E a caixa tá lá no fundo do depósito atrás de outro produto que ninguém nem Exatamente. sabe que tem. Exatamente. Então, nesse caso, nada melhor que a gente padronizar, né, a negociação por passos, a reposição por passos, e nesse caso a gente conta mesmo com feeling, porque, pensa comigo, qual que é a probabilidade de você deixar de vender uma unidade de Coca-Cola no dia? Zero. Então, se você tem o estoque daquele produto e não teve venda no período, foi a operação que errou. aconteceu alguma coisa. Então, Ou o rotina produto de tá parado. rotina de operação de olhar é importante. Isso é Claro, você tem... de olhar produto sem venda, você olha com 15 dias, Olhamos não, semanal. semanal. E a gente definiu também o planograma, né? Então, produto que não olha, se você tem estoque e não vende nenhuma unidade em 7 dias, alguém vai lá procurar ele. Tem que achar. Tem que achar. E a gente definiu também o planograma, que é a divisão dos produtos ali na gôndola, né? Uhum. Se a gente fez um mapeamento e se o produto não tem na loja, não foi encontrado pela operação, o espaço fica vazio. Para incomodar mesmo. Justamente para poder incomodar, para poder... Cara, isso é tem uma que gestão ser agressiva, apontado. né? É agressivo, porque você pode correr o risco de ficar vários buracos na gôndola. No primeiro dia, Assusta. 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 Mas Você é encaixa. coisa... E dá para poder encaixar. É sempre aquele impacto da mudança, né? De um processo novo implementado, recém-implementado. Então dá para poder ajustar. Mas não deixa de ser impactante ali nos primeiros dias da virada. Questão de estoque, Renato. Quanto que você acredita que seria o ideal para um supermercado? Eu vou falar de conceitual. Vou tirar a supermercado e falar de conceitual. O giro de estoque, ele tem que encaixar no fluxo financeiro. Ok? Porque se o giro de estoque está desencaixado com o fluxo financeiro, eu vou ter problema de Vai ter caixa. problema. Aumenta o custo. E aí a gente pode pegar um outro assunto, convidar algumas pessoas para falar de caixa. Então, primeiro, dia de estoque, de acordo com o seu ciclo financeiro. Então, eu compro, meu prazo médio de compra, então quanto que o meu fornecedor me dá de prazo, certo? E qual que é o meu prazo de recebimento? De vendas. De vendas. Então, a primeira coisa, para definir um dia de estoque saudável, Tem que estar dentro dessa faixa. tem que entender isso. Porque senão você vai Senão eu vou tirar caixa. Eu vou ter tirar que caixa alocar investindo caixa em no depósito. Em exatamente. estoque. Primeira coisa é esse. Não é só essa, né? Segundo, eu tenho que entender na cadeia de suprimento como os prazos de abastecimento. Demora, né? Então, eu estou no centro fornecedor. Então, do meu fornecedor para mim é rápido, uma semana. Beleza. Mas eu posso estar em situações distantes do fornecedor e esse prazo de abastecimento ser mais longo e aí eu vou ter que ter pulmão. Exato. Né? Então, o que eu defendo? O ciclo financeiro, primeiro pilar. Segundo pilar, qual o tempo de abastecimento eu tenho do meu fornecedor. Cara, tem mais variáveis. Tem mais variáveis. Mas com essas duas variáveis, eu consigo Já dá para ajustar tomar uma bastante. bela decisão. Eu consigo tomar uma boa decisão de qual que é o meu estoque ideal. Então, vamos falar aqui, supermercado em Goiânia. Para evitar a ruptura, de 18 a 22 dias. Ok. No geral, né? No geral. Ok. Renato, mas 18 a 22 dias é porque tem um estoque de gôndola. Aham. Entendeu? E menos disso você começa a ter ruptura. E gôndolas muito vazias, O cliente acha que a loja está quebrando. tá quebrando, Por mais que o cara pode estar bem, mas o cliente acha que a loja está quebrando. E aí você aumenta o risco de ruptura, a ruptura perde venda, perde margem, aí é um problema
Ruptura, cabe um podcast aqui Só para para ruptura. Então, eu defendo, assim, que para você definir os dias de estoque do teu negócio, primeiro pilar, fluxo financeiro. Cara, mas eu sou uma empresa de muito caixa, eu quero ter estoque sobrando. É uma decisão gerencial, do dono, de quem tem lá. Mas tem uma conta que pouca gente faz, quase ninguém. Quanto que custa manter o estoque parado, né? E o custo de armazenamento, ele não é baixo, ele é significativo. Mas a maioria das empresas não faz essa conta. Exatamente. Fora o custo financeiro, fora o custo da quebra. Fora tudo, tem que colocar tudo isso. São componentes que tem que ser colocados para chegar nesse número. Eu gasto tantos centavos ou tantos reais por dia de armazenamento de uma posição no meu galpão. Igual você falou no começo, né? O seu estoque nada mais é que seu cofre. É o segundo cofre. Caixa. Exatamente. Pode estar no banco, pode estar em outro investimento, pode estar no estoque, né? Tem uma decisão. E aí, simples. Então, com esses dois componentes, assim, ó, se eu estou numa região central onde eu tenho bastante recurso, bastante fornecedor, cara, usa esse benefício para você reduzir o custo de estoque. Não, perfeito. Então, de 18 a 22 dias, em média. E quais são as situações que eu preciso ter mais estoque? Sazonalidade. Uma possível alta do produto. Pegando o informação caso de mercado, né? Cara, arroz da commodity do arroz, né? Subiu 40% o preço. Não, agora... Que isso, né? E assim, a marca líder tá dias. Quase R$160, 150, R$160. Então, agora também tem uma gestão de risco calculado. Se fizer uma negociação de alto volume, tendo uma expectativa ali de queda. Não, falei errado. Falei o contrário. E na verdade, quer dizer, foi subir Eita, me embaralhei tudo aqui. Segue. Se fizer uma negociação de um alto volume, esperando que o commodity, principalmente, que é muito sensível, tem essa oscilação rápida e significativa. E, na verdade, ele faz subir, cair o preço, na verdade. Então, é um problema. Então, por risco, mais né? que essa gestão tem que ter também um risco calculado. Você pode ganhar muito, você pode perder muito também, né? Exato. E aí é um componente de estoque, né? Eu digo assim, compra na alta, vende na baixa. É uma coisa que eu defendo. Então, você compra no que começa a subir, certo? E você vende no que está baixando. Porque você aproveita o melhor dos dois. O melhor das duas pontas. E o difícil é estar antenado sempre para perceber essa virada, que às vezes é de um dia para o outro, né? Aí tem que fazer o curso de compras. Curso de compras com o Renato. Já sobe o link aí, arrasta para cima. Fazer um merchan aqui. Eu entendi, Gabriel. Agora, qual que é o teto numa situação dessa? Porque você corre muito risco, né? Então, você pega um produto desse que subiu mais 40% em 30 dias, é meio louco, né? E o consumidor lá na ponta? Porque o que acontece, sua demanda faz assim, né? Esfria. Até seu giro, na grande maioria das vezes, vai cair, negócio que você falou. Mas o cliente substitui porque, pensa bem, eu tô pensando aqui no consumidor, porque ele que traciona a demanda, né? Exato. Ele que tá. Um arroz que saiu de 20 para 30... no ponto de venda, ele vai parar de vender. Vai vender um substituto? Mas aí eu continuo comendo. Para onde eu vou? Do arroz. Você entendeu a demanda? Porque um produto descasou, vai gerar demanda de outra categoria. Um macarrão, alguma outra categoria. E aí, cara, esse é a demanda... Ou ele baixa a régua e compra uma marca mais barata. Exatamente. Né? Ou ele realmente muda de categoria. A segunda marca tem uma oportunidade grande nesse time nesse oscilação, né? E não sei se vocês lembram, quando a gente fala de commodity, nessa oscilação de preço de commodity, não é muito normal ter essa migração para outra categoria. Principalmente quando a gente fala de arroz e feijão. Mas, incrivelmente,
2019, 18, se eu não me engano. Quando o pacote de feijão chegou a bater mais 2016. de... Eu tava no varejo. Chegou a bater mais de R$10. Cara, Cara, o feijão a da venda- marca Líder aqui chegou a R$14 no ponto de venda. A venda nossa do grão de bico estourou. Ó, Você acredita? Ah, porque Interessante. A venda do grão de entrega, bico estourou. entrega a mesma coisa. Estourou. E era uma coisa que a gente não tinha previsto aquilo ali. A gente não tinha previsto. Foi quando a gente começou a ter ruptura do grão de bico. E foi quando a gente precisou reposicionar a categoria. Tanto em exposição, tanto unidades na loja, negociação, gestão do estoque. O tanto que a demanda é sensível, né? É. E como, entrando um pouquinho no compras, que está muito ligado à gestão de estoque, como é que a sua política de ofertas ela impacta no estoque? Cara, tem que ter programação. Tem que ter a programação de oferta. Então, Você faz oferta para desovar o estoque ou você Compra compra pra para oferta, né? cara, acontece os dois. Acontece os dois. Mas a gente tem que sempre prezar pela negociação para ofertar, né? Mas se a gente fez uma aposta, pegar o grão de bico de novo aqui, a gente comprou um volume para atender o cliente na alta do feijão, vamos supor que o feijão abaixou. Está aquele volume lá de grão de bico. Ninguém vai comer grão de bico Volta mais. pro feijão na hora. Vai voltar pro Foi feijão. uma demanda temporária ali. Demanda temporária. Então você vai ter que fazer uma ação para poder desovar aquele produto. Ou então por validade. Mas esse risco também calculado, mas sempre prezando muito pela oferta programada, pela negociação para poder fazer a oferta, e não o contrário. Entendi. O contrário. Não, perfeito. Então a gente falou sobre prazo de pagamento, né, trabalhar mais com o dinheiro do fornecedor, lead time, que é o tempo de entrega do fornecedor, e como que a gente encontra o ponto de ressuprimento? Qual que é o ponto para ter o estoque de segurança? É o momento em que o comprador tem que colocar o pedido pro fornecedor. Ó, pergunta de vestibular. Esses doutorados, eu vou te contar, viu? Acho que todo compra tem que ter sua agenda de atendimento, né? Sim. E essa agenda já programada, considerando N variáveis. A principal delas, nesse momento, né, da formulação de agenda de atendimento ali, seria o prazo de entrega do fornecedor. Ok. Então, se o prazo de entrega é mensal, às vezes a gente faz uma negociação do produto de fora, então a gente tem que fazer o atendimento no máximo ali, a cada 20 dias. E fazer também o acompanhamento do estoque, né? Para poder o sistema sempre sinaliza uma possível ruptura. Então, eu considero fundamental essa agenda planejada de atendimento do fornecedor. Então, olhando sempre o prazo de entrega. Mas Ele é o principal variante hoje. Nesse momento, Para você saber o ponto de corte de lá de cá, eu preciso ressuprir. Mas e o cliente o fornecedor que tem um prazo de entrega muito curto, 24, 48 horas, você não vai deixar o produto a esse nível tão raso de estoque, ou deixa? Não. Aí a gente já faz se for perecível, por exemplo, o prazo de estoque, o dia de estoque é bem mais curto, né? Mas se for um produto de mercearia, que a gente tem um shelf life um pouco maior, a gente faz uma negociação para poder a gente garantir esse equilíbrio, principalmente entre o financeiro, uma boa oportunidade de compra e o prazo de entrega. Porque também tem aquela oportunidade de compra onde você aumenta o seu volume ali um pouco, mas você consegue ter um impacto bacana, uma redução bacana no preço, né? Então a gente busca esse ponto de equilíbrio. E acaba saindo um pouquinho da regra da demanda e aí vira aquele negócio que é a aposta com o feeling com o dado. Pô, Oportunidade, né? Se eu consigo abaixar aqui 5, 6%, eu consigo vender mais. Aí eu potencializo a demanda. Cara, eu acho que o feeling e o comprador vão ser sempre insubstituíveis. Vão ser sempre complemento da informação, complemento do relatório. Deixa eu ver se eu entendi aqui então. Primeiro, para o ponto de corte é o fornecedor. Ok. Segundo, é o giro. O giro do produto. O giro do produto. Para você ficar naquela faixa ali dos 20 Exatamente. dias. Porque no giro eu já estou prevendo a exposição, o abastecimento que precisa estar lá todo dia, né?
Então, se eu tenho um fornecedor que me entrega com 10 dias, eu tenho que ter pelo menos uns 15 dias de giro em casa. Pelo menos. Porque pneu fura, caminhão estraga, né? Tem que ter Às vezes o fornecedor tá em ruptura do produto. Caramba, tem isso aí também, né? Tem isso aí Tem também. a ruptura do fornecedor, que é uma coisa que você não domina, né? Você não tem Como é que influência você sobre trata isso. isso hoje lá, Gabriel? Qual é o Cara, seu negócio? e acontecem rupturas do fornecedor que dura ali 20, 30 dias. Caramba, mas o cara isso- não tem o produto. Não, mas isso é pontual, é a exceção. Mas na grande maioria das vezes, a gente substitui pelo similar. Então você vai pelo concorrente dele lá. Exatamente. Entendi. A categoria não é prejudicada, só aquela marca. É. Entendi. Uhum. Então, ponto de corte ideal é o quê? Prazo de entrega, Mais um estoque de percentual. suprimento, estoque mínimo, Aham. certo? E o pedido é a demanda. E o ciclo da agenda do comprador É. também, né? Você não vai colocar ele, se esse for um período muito curto, Não. mesmo olhando essas variáveis, o comprador não vai sentar com o fornecedor 2, 3 vezes por semana. Mas o Gabriel falou um negócio interessante que é o shelf life. Que esse é um componente que tem que ser levado em consideração porque demanda, estoque, entrega, tudo isso Tá está contando no prazo de contando no prazo de tempo de prateleira, tempo né? de Isso vida é do frango. produto, né? É. Então, se eu tenho um produto com uma validade de 30 dias aí, eu vou ter que ter realmente uma visita mais sistematizada, né? Vamos lá. Então, assim, a gente começou a falar, já surgiram 4, 5 variáveis aqui, né? Exatamente. Que aí juntada com o feeling, né? Porque só o Aí, feeling às vezes não olha as eles podem variáveis, junta as duas, né? Ou arrebenta o cara, ou o cara vai pro céu, né? E é engraçado, e realmente faz todo sentido. No meu tempo de varejo, tem um produto que esse produto, assim, pouca gente dá importância porque ele é pequeno realmente. Hoje ele é pequeno. É o leite barriga mole. O leite Leite saquinho? barriga mole é o pedido diário. É igual o frango. Pedido diário. O frango tem dia que ele chega pra você com 5 dias do resfriado 5 dias de produzido pra vencer. para vencer. Acontece. Então, você tem que tomar uma decisão ali na hora, você faz a devolução por fornecedor, né? Ou você recebe, O resfriado é o quê? 30 dias de validade? se eu não me engano, são 21. Caramba, 14, 21. é muito algo assim. curto. É Então, você curto. vê que tudo isso impacta na cadeia de abastecimento e impacta no teu estoque. Aham. A gente está falando de gestão de estoque, então muita gente acha, não, é simples. Não é simples. Pode ser simples. Eu defendo o simples sempre. Mas não ser simplista e desprezar as variáveis, mas você pode tratar as variáveis de forma simples e ser mais eficaz. Né? Classificando os produtos aí de ABC, de novo, qual que é o tempo que o comprador, fazendo a gestão de estoque, tem que dedicar para essas 3 categorias, né? De curva A, curva B e curva C, vende pouco. E se tem faz sentido algum tipo de automação mesmo, né? Para algum produto porque o sabão em pó mesmo, que foi falado, às vezes você conseguir uma negociação de alguns centavos, a sua curva de demanda muda, ela é elástica, né? Mas para os produtos de curva C, às vezes isso não acontece. Eduardo, o feeling que a gente estava falando, ele vai ser extremamente importante, principalmente nesses produtos de curva A, B. A curva C, e às vezes até D, que também tem um impacto significativo no negócio, é onde passa despercebido. E é onde você gera um impacto de grão em grão, né? Você gera um impacto negativo. Então, Mas o que sistema... dura mais excesso de estoque hoje? Quando você olha para o teu Ambos. negócio, eles são equilibrados. Ambos. Então, nessa etapa, Eduardo, é muito importante o sistema sinalizar para você tanto os dias de estoque por produto, como uma possível ruptura. Para você tratar isso aí da melhor maneira possível. Perfeito. Então, você está prevendo uma ruptura baseada nas informações que você já tem. Exato. Se eu estou com 200 dias de estoque de um SKU específico, alguma coisa errada aconteceu. Ou o produto não foi para a área de venda, ou o produto foi recém-negociado e chegou ontem. Não tem histórico, tá com um estoque maior.
E o contrato também é verdade, né? Então, a gente tem que se preparar, e o compras é munido disso aí, para o relatório de dia de estoque, alto ou muito baixo. Então, essa curva C aí é muito importante, porque querendo ou não, vai impactar seu resultado. Então ele tem que dedicar também, né, para fazer gestão do Tem. curva C e não olhar somente para o curva A e B. E é onde justamente não vai entrar esse feeling, que é onde passa despercebido, que é o detalhe. É um produto que não é tão relevante assim, né? Ok. O Gabriel, o que é pior para você hoje, como empresário, é a ruptura ou o excesso? Cara, a ruptura. A ruptura é pior. A ruptura é pior. Porque o excesso, Dá-se um jeito. você consegue se organizar. Você consegue torrar o produto. Mas a ruptura hoje ela é importante demais no varejo. Porque a ruptura é uma das maiores causas de perda de cliente, migração de cliente, Insatisfação, né? insatisfação de cliente. Então, a ruptura hoje, ela impacta mais, na minha opinião, o Financeiramente varejo. no seu negócio. E quais são os tipos de ruptura, já puxando o gancho? Cara, ruptura de compra, ruptura de venda, ruptura... Cara, a gente tem muita, né? Ruptura de compra é que não tem o produto. Exato. Né? Não tem nem no depósito, nem Às na vezes a loja. ruptura do próprio fornecedor que a gente estava falando. Ruptura do fornecedor, você pediu, mas não chegou e nem entregou. vai chegar, às vezes. Ruptura de loja. Ruptura de loja, às vezes o produto está no depósito, não foi para a loja. Às vezes o próprio comprador mesmo negociou. Às vezes o fornecedor não tem o produto. Às vezes está na loja e está perdido ali. Não está no espaço O cliente ideal. desistiu da compra e está perdido, jogado. E aí, assim, você vê que a ruptura a gente tem três principais, né? A ruptura do fornecedor, a ruptura de compra e a ruptura de venda. Quais as ferramentas, e aí a gestão de estoque para mim é uma coisa importante, Sim. que a gente pode usar. A do fornecedor a gente tem pouca ação. E a ação que tem é ter Pode o buscar outro concorrente. fornecedor, Ok. né? Buscar no mercado, né? Mas a ação está no compras, não no fornecedor. Okay? O compras vai agir colocando um similar. Muitas vezes o similar não vai performar como o poder de marca. Mas olhando aqui, o compras e o vendas, que é a ruptura de compra e a ruptura de vendas, quais as ações que a gente deve fazer aí, falando em gestão de estoque, para minimizar o impacto da ruptura? Bom, de vendas, o Gabriel já falou um que é o relatório de produtos sem venda, né? Exato. Você tem estoque, recebeu ele há mais de 7 dias e não vendeu nada Você em está 7 sem dias. movimentação dele. Então, está sem movimento. O produto, ele existe, mas está acontecendo alguma coisa. Né? Inclusive, pode ter até um outro tipo de ruptura aí, que é desposicionamento do... O produto está na gôndola, né? Está exposto, só que foi precificado errado. Ele não vai sair. Né? Então, não vai perder venda mesmo por alguma operação que não E às vezes isso aí vai acabar gerando uma ruptura no similar, ou na segunda, ou no líder, ou na categoria Eu inferior. encontrei aquele, comprei o outro. Não, eu falo no caso da precificação errada. Porque se você fez a precificação errada dentro da categoria, você vai direcionar a escolha do cliente para um produto específico. Então, às vezes, você não tem a venda nesse produto, que você está na loja, mas está mal precificado, você vai direcionar a escolha do cliente para um SKU X. Então, provavelmente, quando você tem ali, você não faz o acompanhamento dos seus dias de estoque e o cronograma de atendimento ao fornecedor corretamente, você vai acabar tendo uma ruptura nesse produto. Por causa de uma precificação errada. E os auditores, então, e aí, esse elemento aí. né? Então, aí, esse relatório, que eu sou muito fã dele, esse simples processo de olhar estoque sem venda, ele acaba desencadeando outros processos de gestão de estoque. Então, se você achou o produto está com preço errado, corrige. Se você não achou o produto, tem que descobrir ele no depósito. Pode ser uma má organização do depósito. Agora, se você não achou, você tem que abrir um processo de inventário, de contagem de estoque. O famoso inventário, que eu acho que vai basear todas essas informações, né? Não adianta você Valida ter tudo, né? Valida tudo. Não adianta você ter uma informação que você está tantos dias sem vender o produto, sendo que você está com estoque, famoso estoque fantasma, né? Está marcando 100 unidades, 1000 unidades no sistema, mas você não tem esse estoque físico.
Às vezes está no setor de trocas, se alguém colocou lá e não falou nada também. Às vezes você trouxe só a nota. Às vezes entrou só. Então, acho que o inventário tem tanta causa, tanta variável. A operação mesmo. Às vezes, por falta de treinamento, quando a gente fala já em inventário voltado para perecíveis, às vezes o seu próprio açougueiro não sabe diferenciar uma peça, um corte. Então, vai gato por lebre, às vezes até proposital também, né? Sim. Às vezes não. Intencional, isso acontece também. Acontece também. Então, acho que o inventário, e são duas etapas do inventário que são bem distintas, as tratativas, cada plano de ação, que é o inventário da mercearia e o inventário dos perecíveis. Acho que um tem uma maneira de você agir, de atuar ali completamente diferente. Quais são as diferenças? Fala na hora de contar ou na hora de cercar quando estiver furando o estoque? Os dois. Porque até o auditor de estoque, ele tem que ter conhecimento para poder validar se a informação que está sendo inventariada ali é aquela mesma. Por exemplo, está sendo inventariado os bovinos, todos os cortes bovinos. E você não compra a peça vaca, cachareira, você compra a carcaça. Os caras não conseguem diferenciar um peixinho do mignon, uma picanha do coxão duro, uma paloma de uma paleta. Não vem um código de barra na carne. Não vem um código de barra. Não vem um código de barra. Não vem um código de barra. Tem que ter conhecimento. Então, você precisa do auditor Cara, que tem esse laranja conhecimento mesmo, técnico. tem 3, 4 tipos de laranja, e cada um tem um preço diferente. Então, o inventário pode ser errado aí. Exatamente. E isso aí, esse inventário mal feito pode ser tão importante quanto uma gestão de estoque no geral. E aí a gente está falando de estoque, né? Então aí tem a conferência impacta no estoque. Conferência. Vamos lá, o comprador impacta no estoque, a conferência impacta no estoque, a operação, seja ela abastecimento, consumo interno, aí você tem produção, você tem padaria lá, você tem... O lançamento de nota também. Merda. Então, às vezes o lançamento de nota foi errado, você tem uma variação no preço, entrou caixa, você lançou unidade. Então vamos falar na sequência, até chegar do comprador, o recebimento, até chegar no inventário. Até chegar lá na DRE. Até chegar na DRE, para criar uma linha de raciocínio para quem estiver escutando. Então, qual que é o impacto do comprador ali na gestão de estoque no momento que ele faz a negociação e coloca o pedido no sistema, né? Eduardo, o comprador, ele vai... Vamos lá. Dependendo da quantidade da negociação que ele fizer, ele... Consegue me ajudar, Renato? O comprador fode tudo ou o comprador deixa tudo bonito. Compra o sabor errado, compra a fragrância errada. Cara, e assim... Compra igual as fragrâncias? Não, você quer me irritar? Pega o sabonete. É o tal 10-10-10 do sabonete. Caralho, cara. Suco, né? Tudo. Não, eu tenho... Pra mim o melhor de todos é o Sazon. O Sazon... produtaço, tá? Não tô falando do produto, tô falando de como o comprador comete um erro básico, né? O sabor que mais vende é o carne. Entre 55% e 60% da venda é o carne, né? E o cara me compra 10. Se ele vende 100 caixas... 10 carne, 10 frango, 10 feijão, 10 picanha, 10... E aí ele fudeu todo mundo, né? Primeiro ele fudeu a loja, porque a loja vai expor de maneira equivocada. E vai dar ruptura no carne. Vai dar excesso de estoque nos sabores que menos vendem. Vai dar ruptura no sabor que mais vende. E vai diminuir a gôndola do que precisa. E vai arrebentar o repositor, que ele tem um espaço pequenininho, porque mais vende, ele tem que visitar mais vezes todas a as gôndola. vezes, Então, gestão de estoque. O comprador, ou ele facilita a vida da operação, ou ele arrebenta. Ou ele arrebenta a vida da operação. Não, perfeito. Então, começa no compras, certo? Começou no compras, fez o pedido bem feito, teve uma negociação, uma bonificação. É importante que essa bonificação também esteja no sistema, né? Porque a próxima etapa é o quê? É a conferência, né? Emissão da nota fiscal e conferência. E aí, na conferência, às vezes o pessoal acha que é conferir fisicamente ali só.
E muitas das vezes não é, né? A gente pode dividir isso em duas etapas, que a primeira conferência é o pedido com XML emitido pelo fornecedor, né? Então, antes do produto chegar, a gente já consegue fazer uma conferência. Uma pré-entrada seria. Uma pré-entrada, onde você vai já validar quantidade, né? Se o fornecedor emitiu a quantidade que o comprador negociou, se ele está faturando no valor que foi combinado, né? Se a bonificação foi de acordo com a negociação. Mas, Eduardo, aí, cara, tecnologia. Tecnologia. Nessa etapa aí é 100%. 100% tecnologia. Prazo de pagamento, 100% né? tecnologia. E aí a gente está falando muito de operação aqui, cara. E o quanto a tecnologia pode suportar a gestão de estoque. No podcast anterior, a gente estava falando sobre venda externa. Cara, não há como você ter alta performance em venda externa sem tecnologia. E eu também vejo que não há como você ter alta performance na gestão de estoque sem tecnologia. E aonde entra a tecnologia para mim? Lá na geração de demanda. Informação. Né? E vamos pegar o caso do Tamarino aqui, do Gabriel, que eu acho, cara, fantástico. Sacada fora do comum. E eu acredito que a margem foi excelente. Né? Foi. Com a técnica, você podia ter pesquisado qual o preço do tamarino, aonde tem tamarino, você entendeu? Então, a tecnologia está disponível, está gerando informação para o cara tomar decisão. Seja informação dentro do teu negócio, ou seja informação de mercado. Né? Vou dar um exemplo aqui, que eu uso muito, a informação são os boletins. Boletins de commodities, né? O arroz que você citou aqui. Então, a tecnologia tem que ser a base para melhorar a eficiência na gestão de estoque. Para tornar a informação mais disponível, né? E usar a informação para tomar decisão. Né? Faz todo sentido, né? E essa etapa que você está falando da pré-conferência, pedido, isso, aquilo, cara, para mim é 100% tecnológico. Sistema, 100% tecnológico. Né? E aí sim, vai dar velocidade, dependendo do tamanho do negócio do cara, do volume que ele tem de tratar. E aí, cara, é precisão. Ó, o meu pedido, eu comprei paguei a nota chegou igual? Não chegou igual? Tem que resolver a parada, né? Faz sentido? E depois disso, qual que seria as próximas etapas? Chega o produto físico, né? Chega lá, bate na sua porta e fala, chegou a hora de entregar. E aí entra a parte da conferência cega, né? Que é onde você tem que garantir que o conferente ele não pode ter acesso nem ao pedido, nem à nota fiscal, para poder fazer uma conferência física só. Mais uma vez, tecnologia para que o sistema confronte o físico com o que já está dentro do sistema, né? O pedido à nota. E aí você vai ter a curacidade nos dados. Aí você tem a curacidade. Além disso, né, como o supermercado quase não tem problema, tem os produtos com peso variável aí no meio, que o produto chega dentro de caixa, dentro de embalagens, só que a nota faturada pelo fornecedor é do produto líquido. Não, o cara não fatura embalagem. Não fatura embalagem. É justo isso, né? É correto, né? Então você tem que descontar tudo isso para fazer uma conferência cega para depois confrontar com o sistema. Mas e aí, volta lá na base do comprador, né? O cadastro está certo? Se o cadastro das embalagens não estiver certo, como é que o conferente vai ter essa habilidade, né? Então você pode usar sistema, né? Você pode usar mais uma vez sistema para ter mais precisão nessa operação, né? Envolve o processo, né? Nessa etapa aí não tem como automatizar, porque realmente o conferente tem que ver quantas caixas que tem, quanto que pesa cada caixa, a informação da embalagem está escrita em todo produto. Cara, e é tão complexo aí, tem tanta variável. Essa semana a gente passou por um problema, a gente estava fazendo um inventário, e a gente estava tendo uma sobra de estoque no produto X. E era de uma marca nacional. Aí a gente tem na sobra de estoque, e era 2 inventários seguidos que a gente tem na sobra de estoque. A caixa padrão era 6 quilos. E a unidade do produto tinha que ter 100 gramas. A unidade não estava tendo 100 gramas. A gente conferiu. O que o fornecedor fez? Era para poder mandar 60 unidades. Colocava 63, 64, 65 para poder bater o peso da caixa. Mas quando você dava a entrada pela unidade,
Da divergência. Tava divergente. Sempre a sobra de estoque estava acontecendo. Então o cara estava protegendo o cliente, só que estava arrebentando a gestão de estoque Tudo. do cliente. Cara, Então é- louco, hein? Não. Demais. Louco. Então o inventário te dá informação demais pra trabalhar, né? Dá. Cara, e aí inventário? Inventário é um negócio básico para mim na questão de gestão de estoque. Como que você defende? Porque nós estamos falando, vamos pensar no teu negócio, um supermercado. Você tem várias categorias diferentes. E como é que qual a agenda que você defende? Porque você tem lá um hortifruti que você compra com 2 dias, tem um açougue que tem um estoque de 4 dias, aí você tem uma higiene que seu estoque deve ser aí uns 40 dias, né, que o produto gira. Pensando em categorias, como você faz um inventário nessas categorias? Qual o ciclo que eu tenho que fazer? E aí, Gabriel Eduardo, o que é o mais recomendado para isso? Renato, na loja a gente faz duas etapas do inventário. O inventário rotativo, que ele é dividido entre os produtos de mercearia e o produto dos perecíveis. Então, todo o açougue, a gente faz ele a cada quinzena. Então, 2 vezes no mês a gente consegue rodar todo o açougue. O hortifruti também, é quinzenal. Frios e perecíveis, mussarela, iogurte, presunto, apresentado, salsicharia. Ele é mensal, padaria mensal e a mercearia, a gente entra no rotativo para poder a gente conseguir fechar o inventário geral da mercearia num período de 6 meses. No final dos 6 meses, a gente entra com o inventário geral. A gente abaixa as portas, faz a preparação para o inventário um domingo à tarde e de domingo para segunda a gente faz a contagem da mercearia. Então, além do rotativo, em 2 dias a gente consegue fazer Então, a qualidade que você tem hoje da informação do sistema aqui então é muito alta. É bacana. Muito alta, entendeu? Isso aí facilita o teu comprador na hora de comprar, Tomar uma boa decisão. tomar uma boa decisão de compra. Entendi. Mas ainda no recebimento que eu entrei aqui, a gente não deu sequência na ordem, né? Aham. Então, no recebimento, ele fica suscetível ali a muita variável. Pegando o exemplo do Sazon de novo, você coletar uma fragrância invertida, uma igual, carne... né, cara? Não, a caixa é tudo igual. As caixas tudo Cara, igual. se o cara ali não for atento e não tiver curiosidade, e às vezes acontece da caixa vir correta e o produto vir a fragrância trocada. Dentro da caixa. Às vezes tem que olhar dentro ainda, abrir a caixa e olhar o de dentro, né? Bipar o de dentro. Exato. Cara, eu lembro no JC, o Whisky Red lá, você lembra que no inventário rotativo deu uma quebra do Whisky Red? Eles mudaram o lastro, né? Não, você lembra que tinha que abrir as caixas e bater o dedinho teve assim esse pra ver se problema também. furto? Furto da transportadora tinha 2 esquemas, né? É. Um era tirar a garrafa dentro da caixa de papelão, que cada caixa tem várias caixinhas que a garrafa ia dentro. Aí uma tirava as garrafas e a outra, o lastro era com 15 caixas. Não, E no meio, Tinha uma a transportadora camada lá. uma camada com 14 caixas. Ó. Por fora tava igual. Mas tava faltando uma no Se fosse meio bater lá. o Se pallet. você não bateu o pallet, você não vê pô. E eu lembro que assim, eu cheguei um dia lá no recebimento, o cara tava abrindo as caixas e batendo o dedinho assim nas caixinhas. 100% aí. 100% da carreta. Por quê? O pessoal tava furtando a garrafa, deixava lá a caixa. a múmiazinha lá, a caixinha lá, você achava que tinha uísque, mas lá dentro realmente não tinha mais uísque. Então a conferência, para ter uma curiosidade de estoque, ela tem que ser reinventada todo dia. Né? Vocês acham que nessa etapa aí, a pesagem do pallet, Faz todo dependendo do sentido. tamanho do negócio, Faz Se todo tiver uma sentido. balança de piso, ajuda bastante. Faz todo sentido. Agora, Faz quando, todo sentido. quando a operação não tem uma balança de piso, dificulta, né? Dificulta. E aí no recebimento ainda, a parte de gestão de estoque, o ideal é que se tenha no depósito um layout, né? claro. Para você ter um mínimo de organização até para os rotativos, para o repositor achar o produto. A organização é básica, né? E fundamental para o sucesso de qualquer negócio. E quais são as principais regrinhas, né, para uma gestão de depósito, né? Primeiro, deixar os produtos agrupados, Segmentar por categoria. segmentar ali, por categoria, departamento. Inclusive a vigilância sanitária exige isso. Né? até não ter contaminação, Você né? vai colocar um arroz com uma mocinha do lado. Produto com caixa aberta no depósito, né? Problema, né? PAR.
famoso PAR, ou vai direto para a loja, você tem que ter confinados. Então você confinamento. definiu qual é o produto que merece estar no seu depósito, né? E qual produto tem que ficar somente nas gôndolas. Tem produto que não precisa, né? Você ter armazenagem no depósito. Não dá para você trazer tudo. Principalmente checkout, né? O famoso check stand. Você não precisa ter um Eles estão Trident. toda na área de venda. Você não precisa ter Trident no depósito. Só na área de É venda. só furto, né? Furto de consumo, né? Furto e consumo. Então, a gente tem que prevenir também, né? Dentro do depósito tem o famoso setor de trocas, né? Como é que a gente deve organizar o setor de trocas? Cara, a gente definiu uma meta lá de 0,05 do estoque. Então, a gente estava com o estoque de trocas bem alto e sempre tratado. Ainda lá atrás, no compras, quando o cara vai tirar o pedido, tem que ser negociada a reposição, ou se não tiver troca, já vira quebra, né? E tem que ser barrado, sem exceção, na entrega do fornecedor. Chegou a nota, vai baixar a nota. Cadê a bonificação, o desconto no boleto, independente... A forma que foi acordada. Já para resolver aquele problema ali, né? A troca é um problema que, se você não cuidar na gestão de estoque, Acumula gera vários problemas. Né? Acumula rápido, Nem né? todo o sistema tem o estoque separado, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que o produto que está na troca e não foi tratado vai gerar ruptura. Porque o comprador vai olhar lá, tenho 10 aqui, mas os 10 estão na troca e ele não vai comprar. Ele não vai comprar, acho que está na gôndola, né? Acho que está na gôndola. Primeiro, vai até tirar de linha, falar, você não está vendendo. você não está vendendo, né? Entendeu? Porque não foi tratado na troca, né? E o segundo é a troca em si, que é um prejuízo tanto para a loja como para o fornecedor. Mesmo que você seja indenizado, é dinheiro que o fornecedor está perdendo, né? E aí, quando ele perde dinheiro... Você paga mais caro por isso. Ele põe na nota. Ele põe na nota. Então, aí, mais uma vez, demanda equilibrada, fluxo de estoque correto... A organização do depósito ajuda nisso aí. Ajuda. Porque, cara, eu não acredito em mágica. Todo mundo, em algum momento, põe na nota. Põe na nota. Porque é custo que o cara tem. Ele pode ser diluído em todos os clientes, ou pode ser colocado só no teu. Depende da gestão que o seu fornecedor tem. Então, o controle da troca, para mim, quando você tem muita troca, o reflexo inicial é no compras. O compras está errando. Errou na definição do mix, errou na definição da quantidade. Vai estourar no trocas. Vai estourar no trocas, certo? E aí a gestão de trocas tem que ser eficiente. Cara, muitas coisas que vão para troca deveriam ter sido tiradas de linha. Perfeito. Ou ajustado na quantidade. Aí o cara usou muito feeling, pouco dado. E aí, voltando mais uma vez, dado. Não tome decisão sem dados. Acredita no feeling, mas não toma decisão sem dados. E se vai correr risco, calcule o risco, né? Então o produto foi comprado, recebido, armazenado e chegou a hora de ir para a loja, né? Como é que é a gestão de estoque dentro de uma loja, dentro de um salão? Cara, a primeira coisa, para garantir que o produto vai para o salão, então a gente gera um relatório com os produtos que foram entregues no dia anterior, porque às vezes você estava em ruptura. Bacana. E vai deixar para receber, para repor isso aí, para abastecer o produto no final do dia. Então você já perdeu praticamente mais um dia completo de vendas. Então é um relatório que você emite todos os dias. Exato. Todo dia isso aí está na mão dos encarregados e do gerente. Que eu recebi ontem, tem que estar na gôndola hoje. Tem que estar na gôndola hoje. E é prioridade de recebimento, de abastecimento. Perfeito. É prioridade. Então, a partir do momento que você levou o produto para a área de venda, então ele vai ser abastecido e, preferencialmente, tem um planograma bacana, já definido com a quantidade de frentes de cada produto, quantidade de fundo, até para poder facilitar o inventário. Ok. Então, um planograma bem feito. Então, o repositor já sabe aonde que o produto vai naquele espaço na gôndola específico. Mas isso aí é operação. Né? Que pode impactar. Mas voltando aqui para a gestão de estoque, que nosso tempo está apertadinho aqui, a operação impacta na gestão de estoque, tanto porque gera demanda, como que gera estoque parado. Certo? E aí, na tua sequência aí, o que mais que a gente precisa tratar na gestão de estoque? Voltar um pouco no assunto de inventário, né? Então você comentou ali, você tem um inventário geral a cada 6 meses e um inventário rotativo que você gira a loja toda em 6 meses. Isso.
Mas tem alguns produtos que você precisa ter uma frequência um pouco maior para colocar na agenda do próprio rotativo. Né? Então, produtos de alto risco, produto de alto índice de furto. Desodorante, por exemplo, a Desodorante. bebida que para nós lá E no caso. desodorante às vezes não é todos, sério. né? Não. Algumas marcas especificamente. Principalmente Dove, né? O Dove hoje é mais furtado. Dove é muito. Queijo, cara. Queijo, provolone, queijos especiais também. Caro, pequeno, né? É. E qual que é o grande objetivo do inventário geral? Cara, O inventário geral e o inventário rotativo? exclusivamente garantir a qualidade da informação Para o comprador. do comprador e a gente possibilitar a gente identificar o erro, montar o plano de ação para que ele não volte Não, perfeito. tá na Então, hora, acontecer mais. dois grandes Furto. objetivos, né? Corrigir o estoque do comprador e identificar qual processo que está furando seu estoque. Exatamente. Então, pode ser, Tratar aquilo ali, né? pode ser um processo por erro mesmo, né? De algum operacional. A padaria usou um óleo de soja, foi lá na sua gôndola, pegou e não deu baixo, né? O hortifruti, o tomate estragou, jogou fora, mas não deu abaixo, né? Ou realmente está acontecendo alguma coisa de má fé aí, que tem que ser identificado rápido. Você não pode esperar 6 meses para descobrir que alguém está furtando o seu Quando a gente pega desodorante. esse último exemplo, trazendo a má fé aqui, se demorar 6 meses para poder identificar um negócio, Quebrou. quebrou, cara. Quebrou. Então, o rotativo ele tem que ser rápido para pegar o processo rápido e fechar a torneira logo. Talvez ele seja tão importante ou mais do que você garantir um estoque 100% acurado, né, para o seu comprador. Porque os prejuízos aí podem ser grandes, né? Muito. Você vê, quando a gente pega, é relevante, gera um impacto, cara, grande. A cerveja mesmo, né? O valor agregado é O valor alto. agregado alto, começa a passar em outro código. Um uísque, cara, tira uma caixa, duas O que é caixas. furtado é numa- aquilo que tem liquidez, né? Só é furtado que tem liquidez. Ou é desejo de consumo. Né? Pega aqui na esquina, ele tem cliente para aquilo. Exatamente. Então, assim, Gabriel Eduardo, gestão de estoque. Pilar da gestão de estoque. Demanda bem definida. Demanda bem definida. Recebimento. Um feeling apurado, baseado na demanda, certo? Ou na oportunidade. Uma gestão, um processo de gestão, desde a definição da compra, do recebimento, tal. Né? Chegando lá até na exposição da operação, certo? Os indicadores muito claros, né? A gente falou aqui de indicadores, produto que chegou e não está vendendo, produto com estoque maior. Produto recebido de anterior. Exatamente. Então tem que ter uns indicadores e um processo para que esse ciclo de gestão mesmo. A própria ruptura, um indicador né? forte. Né? Principalmente os dias de estoque, né? Falando disso aí, acho que principalmente o dia de estoque. Dia de estoque. Os indicadores muito claros e uma rotina de visita desses indicadores, né? Quantas vezes por semana eu vi você falando, toda semana faz isso, todo dia faz isso. Uma agenda de inventários que vai dar acuracidade na informação de estoque. Aí, não vou falar que vai zerar, mas reduzindo o índice de variação, né? Seja o estoque fantasma, seja o estoque negativo. Estoque negativo. Seja todas essas situações que a operação gera realmente no dado, né? E aí no inventário ainda, quando se faz um rotativo, muitas empresas param na contagem, no ajuste do estoque, no acerto da contagem. Não toma decisão Não toma decisão, não entra para dentro para entender qual foi a causa daquela quebra, daquela ruptura, né? Daquela falta ou sobra. A sobra é tão importante quanto a falta. Né? Se está sobrando, está faltando em algum lugar. Então, esse momento de análise, né? Porque às vezes quem conta não é quem analisa também. Né? Algumas operações não têm essa parte e acabam pecando aí nessa parte importante, né? De gestão de estoque. Né? Cara, esse assunto é fantástico. Eu queria trazer um outro ponto aí. 2, na verdade. Na frente de loja, se você tiver problema ali, a operação vai dar um jeito de resolver. Às vezes não é da melhor maneira possível, da maneira que o negócio espera, mas ela vai resolver. O processo... Não é o processo acordado. Que o produto não está passando ali. E por último, acho que tão importante quanto o descarte de mercadoria. Gestão de descarte. O descarte é importantíssimo também, que é tão... Na frente de loja,
Vamos trazer aqui, se aconteceu um furto em uma unidade, no descarte e no recebimento, é uma caixa, é um pallet. Aham. Então, o valor agregado ali Dimensões, a dimensão é grande, é bem maior, né? E você tem que ter certeza do que está sendo descartado fisicamente é o que foi descartado Pois é. pelo sistema, né? O que foi dado baixo. Então, baixo de 10 quilos de tomate, mas estou jogando 20 fora. Ele tem que ser muito bem Cara, aí a gerenciado. gente Alguém vem pra tem que- auditoria e controladoria. Alguém Cara do céu, aí... Alguém tem que checar isso. O descarte eu vejo tão importante quanto a conferência de recebimento. E se eu fosse falar para quem está nos ouvindo aqui hoje, então, cara, gestão de estoque. Então, compra pela demanda, cuidado com caixa, né? Acredite valide suas crenças com dados, ok? Faça um recebimento de qualidade, e o recebimento de qualidade é Pré-entrada. controlar, não é desconfiar. É. Então, tenha o pedido, valida o pedido com o que você está recebendo, confere se o que está dentro da caixa realmente é o que você comprou, a quantidade. Garanta conferência cega, faça a pesagem, E aí tem tirando as muita taras. gente que fala assim, porra, cara, mas eu confio. Controlar não é desconfiar. Controlar é papel de todo gestor. Né? Valide se a operação, estou fazendo todos os processos, seja os descartes, as trocas, o consumo interno, entendeu? Complemento de indicadores. Exatamente. Se você quer ter uma boa gestão de estoque, você vai ter que atentar para esses pontos. Uhum. Porque isso sim, é muito comum a gente ouvir falar, não acredito no meu estoque. Fala, mas então aí você não faz o que tem que ser feito para que você confie na informação. Faça então todos os processos dentro da tua operação para que o seu estoque esteja realmente com uma grande acuracidade, que ele seja realmente seja real, uma né? informação de qualidade, né? E por fim, confira. Como a gente confere? Fazendo inventário, conferindo se o estoque está correto, e quando tem distorção, entenda a Identifica. origem da distorção. É um lançamento errado, é uma inversão do recebimento. Cara, e aí tem várias ações que Venda você trocada, pode tomar dentro do seu negócio. Dentro do rotativo tem a checagem de validade, né? Não deixa de ser uma contagem. A verificação da brigada de validade, que agora pode ser feito com o aplicativo da Inovata. Oh, mais um merchan aí. Né? Então, a informação é muito relevante para compras também tomar uma decisão assertiva, né? Evitar prejuízos. E é isso aí. E é isso aí, basicamente. Cara, bom demais. Ótimo. Essa experiência com o podcast deixa a gente viciado, porque são assuntos que a gente gosta e se deixar a gente fica aqui 4, 5 horas falando. E aí, o Eduardo, price, o que você acha? Próxima. Vamos falar de price? Vamos. Gabriel, tá convidado. Cara, eu fiquei muito feliz de você estar aqui. Eu que Sim, agradeço, para cara. mim é um orgulho te receber aqui. E eu tenho certeza que se a gente ficar continuando falando aqui de estoque, nós vamos ficar o resto do dia falando aqui. Mas aqui tá o meu convite para você. Se tiver agenda, vamos falar de price. O próximo encontro nosso. Não, você já viu que eu me convidei já, né? Reserva a cadeira aí já. Então já está confirmado. O próximo tema nosso é para falar de price. Política de precificação, quais são as oportunidades que a gente tem na precificação para melhorar a rentabilidade, aumentar a venda, melhorar a imagem. Regra de arredondamento. Regra de arredondamento. Cara, e a gente tem Precificação da categoria, né? Precificação da categoria, pesquisa de mercado. Tem muito assunto bacana aí para ganhar mais dinheiro. Lembre-se, quem compra uma Ferrari sabe quanto vale uma Ferrari. Então, o price é muito importante para qualquer tipo de negócio. Gente, obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Até o próximo Inovata Podcast. Acompanhe a gente lá no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Um abraço a todos. Gabriel, obrigadão. Obrigado, Renato. Obrigado, Valeu. Eduardo. Obrigado. Foi um prazer, gente. Até a próxima. Até. Até a próxima.